misericórdia sobre a vida do nosso irmão Fidelis. Que ele seja agora cheio, repleto da unção do Espírito Santo. Enche, Senhor, a vida do Fidelis, o seu pensamento, a sua condução, as suas colocações, a sua língua, a sua voz, sejam tudo para a tua honra, Senhor, para a tua glória, Senhor. Vai curando, vai libertando, vai fazendo dele mais e mais. E a palavra que o Senhor me dá, Fidelis, é potência, potência de Deus que o Senhor derrama na tua vida hoje. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, mãezinha, pela sua intercessão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória e louvores a ti. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa aí. Ronaldo, David, Rose. Mais uma vez é uma honra estar aqui junto com essa missão, né? Esse ministério. Tá toda vez que eu chego aqui nesse ambiente, nessa casa, eu sempre tenho aquela sensação que eu estou chegando dentro daquela capelinha escura, onde está só o Santíssimo e ele falando, vem me adorar. Então assim, meu irmão, é nessa mesma intenção, é nesse mesmo sentimento que eu quero que você já sinta aí na sua casa. Sinta como o Senhor nessa noite, e já tomo posse e confirmo tudo aquilo que o Ronaldo já vinha falando, dessa libertação, que será uma grande noite de libertação, uma grande noite de levantamento, né? Assim como foi as 3 primeiras noites, hoje com essa 4ª noite, desse grande pulsar de Deus, levanta-te, homens. Né? Primeiro dia foi Ronaldo, depois Alessandro Pedroso, e o Jocilei, nosso coordenador de mensagem de pregação. E hoje eu dou continuidade nessa moção de graça, a qual vou falar, levanta-te, homens, pelo sacramento. Mas rapidamente eu vou me apresentar, quem não me conhece, né? Já falaram algumas vezes meu nome aqui, mas sou Fidelis, sou daqui de Lusiânia mesmo. Sou fundador da missão Vaz Novo, estamos há 3 anos, né, iniciando essa graça. Sou servo do grupo de oração Jesus Misericordioso, também aqui na nossa diocese, servo da renovação carismática, aonde eu tive essa cedência, essa vontade de buscar a Deus, depois de um batismo no Espírito Santo. E assim eu quero saudar também alguns irmãos, né? Tá no nosso canal, meu pai, tá lá me acompanhando, graças a sempre me acompanhando, dando a benção. Minha tia, alguns irmãos aqui tá na página principal, Nena. Não vou falar os nomes não, Loriette, só vou falar nome. Anderson, estamos devendo aquele encontro, né, irmão? Fazer aquele fogo. Mas pega a sua palavra aí. Já vamos iniciar logo pegando a palavra de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. A palavra de Deus nos fala o seguinte. Olha o tema, já é muito lindo. As virtudes cristãs. O poder divino deu-nos tudo o que construiu para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por este meio, escuta bem, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos da corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Palavra do Senhor. Meu irmão, essa noite vai nos falar do sacramento. Hoje essa pregação minha vai ser um pouco formativa. Vamos tentar jogar uma formação, uma pregação e logo vamos rezar, porque o chamado nosso hoje é orar. Mas pega primeiramente entender isso. Entrar nessa posse mais preciosas promessas, a fim de se tornar por este meio. Que meio é isso? Deixa eu colocar até uma colinha aqui para não fugir muito. O Catecismo da Santa Igreja, desde o capítulo 1300, do 1300 seguinte, né?
vai sempre começar a tratar sobre o sacramento. Entenda primeiramente, pega essa imagem de um ver, rapidamente. O catecismo da Igreja Católica é fundado nisso. Ele vem num credo, inicia-se num credo, né, que vem de Deus para nós. E começamos nessa volta para Deus na busca dos sacramentos, que é onde é um direito moral, é a parte moral da igreja, onde vai nos falar dos sacramentos da Santa Igreja, onde vai falar dos mandamentos de Deus, onde nos conduz por este meio a participar da salvação. E termina voltando para Deus, onde nós encerramos com o Pai Nosso, onde vem de Deus, nos forma para voltarmos a Deus, com a oração sublime do Pai Nosso. Mas entendemos também que nessa parte, onde nós vamos ficar hoje, é nessa parte um pouco moral, né? Vamos focar nesse momento, porque nós... Aí vamos falar, vou tentar ser rápido e objetivo. Por que esse tema é tão importante pelo sacramento? Muitas vezes eu rezava isso lá em casa, Ronaldo, foi engraçado que quando o Rose mandou a mensagem, Fidélis, o tema é este aqui. Falei, Senhor, mas levanta-te, homem. Por que o Senhor não me deu, então, um tema de cura? Que é onde nós poderíamos adentrar em partes assim mais íntimas. E o Senhor falava justamente isso. Não tem como falar de cura sem primeiro fazer que nos reconheça a minha misericórdia, a minha graça, para podermos adentrar realmente numa cura mais profunda. E é justamente isso que os sacramentos nos fazem. Qual é o objetivo do sacramento? É fazer que os crentes tenham fim da Eucaristia, mas principalmente da salvação. Por isso que os sacramentos se iniciam, o sacramento da iniciação, que é os 3 primeiros. Quais são os sacramentos? Batismo, confissão, primeira Eucaristia, crisma. Depois vamos vir para o matrimônio, para a ordem, para a unção dos enfermos. Nós passamos por este percurso, mas a igreja nos ensina a dividir ele em 3 grupos, um grupo com 3 e depois 2 grupos com 2. Aonde o primeiro é da iniciação. Qual o sacramento de iniciação? É o batismo, a confirmação, que é a Santa Crisma, e a primeira Eucaristia. Nesse percurso aí, entendam bem, por que ele não dá essa iniciação? Porque no momento que nós somos batizados, nós saímos de criatura para filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, somos filhos, então nós iniciamos. Aí nós vamos lembrar aquela passagem onde Jesus encontra com Nicodemos e fala, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nicodemos imagina naquele momento que ele teria que voltar ao ventre da mãe dele. Mas Deus fala, Cristo coloca isso bem claro, não é no ventre da sua mãe, mas é na água e no Espírito. É no batismo no Espírito Santo que nós vamos ter essa nova vida. É um batismo verdadeiro, um batismo sacramental. Hoje não estou falando da infusão no Espírito Santo, que a renovação tanto prega há 52 anos. Eu não estou falando desse, estou falando do batismo sacramental. Aí aqui eu vou dar um pequeno testemunho. Hoje, gente, prepara o coração aí, que hoje o trem vai ser forte. Meu afilhado, Bernardo, vai fazendo acho que 3 anos. Ele completou o primeiro mês de vida dele no hospital. Acho que minha cunhada está até em casa assistindo, ela vai descobrir isso hoje, porque ninguém nunca contou isso para ela. Ele contraiu bronquite e pneumonia. No primeiro mês de vida, ficou internado. E ele tinha que tomar soro e ninguém conseguia mais achar a veia nele. E sem que ninguém soubesse, uma enfermeira, amiga da minha sogra, falou para ela, Gilda, nós estamos procurando uma UTI neonatal para ele. Porque o caso dele é um pouco grave. Só que ele ainda não tinha sido batizado. E na hora que minha sogra falou isso para mim, eu falei, tia, corre agora e vamos atrás de um padre agora para dar essa unção, dar essa graça do batismo. Porque o batismo, ele é mais... Todo sacramento, não só o batismo, ele tem um poder sobrenatural de iniciar uma vida, de resgatar. E nós vamos adentrar nesse ponto ainda. E naquele momento, corremos, liguei para uma amiga nossa, Lu, ela falou, Délis, o padre João Batista está aqui. Falei, então pede para ele correr lá no Hospital Santa Luzia e fazer agora o batismo, né? Até a gente brinca, a primeira parte do batismo. Né? O primeiro tempo. No que ele foi batizado, aquela criança. Não foi prazo de 24 horas. Pra vocês terem noção, naquele dia, o último canto que eles iam tentar colocar o soro na veia era na cabeça.
é o canto mais extremo que se tem. Mais extremo, porque todo canto que colocava ele conseguia tirar. Furava os bracinhos dele, as perninhas. Faltava só a cabeça, já estava até programado para ser bem no centro da testa. Mas naquele momento do sacramento, Deus foi tão poderoso, foi tão sobrenatural, aquele agir de Deus sacramental, que em menos de 24 horas, o risco do Bernardo de ir para uma UTI neonatal foi anulado. Em menos de 36 horas, ele recebeu alta. Uma criança que já estava para UTI, mas veio aquela bênção, e não é só com o Bernardo. Tem um amigo nosso aqui de Lusiane, hoje ele é membro da comunidade Mel de Deus. A sua filha também estava no estado grave. Mas na hora que foi batizado, aquela criança ressuscita naquele hospital. Entendam bem a profundidade que é a iniciação, não é nascer de novo. Por isso, homem e mulher, eu não vou falar só para homens aqui, porque nós temos mulheres. Nós temos que começar a entendermos que a importância do sacramento, a igreja nos deu este sacramento, pela luz do Espírito Santo, para que nós possamos começar a caminhar até Deus. Aí partimos logo em seguida também para outro agir grandioso. O sacramento da crisma, né? Só que esse sacramento, eu vou voltar, vamos logo nele. A crisma, ele inicia, se fala mais 10, mas é a confirmação. Mas aí começa a dar o início à nossa missão. É um envio, é quando aquele sacerdote chega, o bispo. Né? Eu tive a graça de ser crismado com 19 anos, mas foi por Dom Agostinho. Na hora que ele colocou a mão assim na minha testa, até hoje eu lembro, ele passando óleo, ele deu uma risadinha para mim e falou: tu vai dar trabalho, viu, menino? Ele falando aquele sotaque polonês dele. Eu ri para ele quando a gente acabou, eu falei: Dom, como é que o senhor sabe? Tu vai dar trabalho. Eu imaginei que era para a igreja, mas não, fui dar trabalho, foi para Satanás. Naquele dia, meu nome foi grapeado lá no inferno, falou: eita, esse daqui vai me dar trabalho, vai arrancar almas. Mas naquele momento nós recebemos este envio. É o mesmo envio que o Senhor dá também aos discípulos, quando fala: ide pregar às criaturas, ide batizar e anunciar o reino de Deus, ide pregar e proclamar todas as curas e milagres. O que está faltando muitas vezes na minha casa, na sua casa, homem, é que eu e você assumimos nossa crisma, nosso sacramento e começamos a proclamar as maravilhas de Deus. E ao contrário, muitas vezes na tua casa, ou então na minha casa, graças a Deus, está sendo rompido cada dia mais essa maldição. Mas em vez de nós bendizermos, amaldiçoamos a nossa própria casa. Mas nós temos essa autoridade com o anúncio do sacramento, do crisma, de confirmar que nós somos reflexo de Deus. Aonde nós pisarmos, nós estamos alcançando mais e manifestando mais o poder de Deus. Aí, rapidamente, para não adiantar, senão vai ficar tarde demais. A primeira Eucaristia. E foi justamente Ronaldo, um pouquinho antes da live, nós falávamos isso. Desculpa, meu irmão, mas você que está em casa e não procura mais a Santa Missa com medo do vírus, levanta-te. Tome vergonha, tome atitude. Porque o próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu dei a minha carne, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanecerá em mim, nunca mais terá fome. Na antiga aliança, Moisés queria, o povo queria aquele maná, estavam com fome, estavam clamando. E o que é que Deus fez? Mandou o maná, mas era um maná que no mesmo tinha que ser comido tudo naquele dia, e no outro dia voltaria a ter fome. Mas o alimento verdadeiro, que é a própria carne de Cristo, sacramental. Desculpa se você tem algum irmão evangélico aqui, nessa live, algum irmão protestante, fala assim: mas não existe o pãozinho da Eucaristia que o católico fala. Ali não é o pãozinho, ali é o Cristo verdadeiro, ali é o Cristo ressuscitado em plenitude. Ali está toda a carne, a alma e toda a divindade de Deus. Feliz daquele, eu não recebi, olha só, gente, minha vida é engraçada. Eu não recebi a primeira Eucaristia, porque minha mãe, nós somos de uma família bem católica, mas saindo do Nordeste, veio para cá e daqui nós desandou. Mas no dia que eu recebi a minha primeira Eucaristia, pela mão de Dom Agostinho, eu chorava. Com 19 anos de idade, eu fui crismado, eu recebi minha primeira Eucaristia, minha primeira confissão, foi com meu querido Padre Eugênio. Eu chorava. Eu não entendia o que era aquilo, porque eu estava indo muito no oba-oba, eu tinha acabado de ser batizado.
Tinha acabado de sair do encontro do pessoal com Deus, mas eu queria aquilo ali. E eu fui tão tocado que eu chorava, e eu sentia Deus falando no meu coração. Recebe, porque esse é o verdadeiro alimento que eu te dou. Então, voltai, iniciação é a vida, tomar uma vida nova. Todos esses 3 sacramentos nos levam a ter uma vida nova em Cristo. Aí nós vamos partir rapidamente para o segundo sacramento. Sacramento de cura, segundo grupo. Que nesse sacramento de cura, nós vamos achar esse grupo de cura. O sacramento da confissão, reconciliação e a unção dos enfermos. Olha que eu estou tentando formar e pregar, está sendo bem rápido, está bem complicado, não é muito meu perfil não, mas vamos embora. Só que entenda, a confissão, Santa Faustina não fala que muitos estão procurando o sacramento não por contrição, mas por atrição. Contrição é aquele que vai querendo realmente encontrar essa misericórdia. Aí você vai falar, Fidesz, mas eu confesso com Deus. Mas lá no Carta de Santiago 5 nos fala, confessei-vos uns aos outros. O próprio Cristo vai nos falar, quando olha para São Pedro, fala, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. É um poder sacramental. Aqui eu quero dar um outro testemunho, não vou falar o nome da pessoa, que acho que ela está até nessa live. Um dia eu fui rezar por ela, ela estava sofrendo com muita angústia, mas ela começou até chegar no ponto que ela estava vomitando sangue. E no que eu rezei por ela, Jesus falou para mim, mande confessar. Mande confessar. Porque eu irei curar toda a sua árvore, toda a sua história de vida. Naquele momento que ela vai, confessa, aceita a vontade de Deus. Sem ela saber, ela estava sendo liberta de um câncer. Mas durante a confissão dela, ela partilhou que a maldição por onde ela tinha andado em casa de terreiro de macumba para poder fazer uma cirurgia espiritual. Mas esse poder sacramental de reconciliação, esse poder de penitência sacramental foi mais profundo. Aquele sangue não era a doença, mas era um sinal que ela tinha que procurar o médico com urgência. E foi encontrado direcionadamente nesse sacramento. Daí ela procurou um médico. Depois de procurar um médico, descobriu todo o seu problema de saúde. Terminou de concretizar todo o seu tratamento sem fazer uma única quimioterapia. Mas ela foi liberta. E assim começa nesse sacramento. Outro caso, esse é bem grave, é o sacramento da unção dos enfermos, né? Não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que a gente vai fazer uma viagem, a gente tinha que tomar a unção dos enfermos, sabia? É que a gente vai de avião mesmo. Os meninos aqui são da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, na época, Monsenhor Lima. Eu fui confessar com ele, eu estava indo viajar para Manaus. Aí eu cheguei no Monsenhor Lima e falei, Monsenhor, capelinha pequenininha, né? Porque ele ficava aqui na casa dele. Até hoje era muito gostoso confessar com ele. Chegava lá, batia, Monsenhor. Aí ele vinha, eu quero confessar. Vai pra capela. Aí de lá da capela a gente escutava só um dadinho dele nas brigas. Aí entrava para aquela capelinha e ali nós fazíamos a confissão. Eu falei, não, mas eu quero confessar porque eu estou indo viajar. E vai que acontece alguma coisa. Ele falou, você vai viajar de quê? Eu falei, de avião. Ele falou, não vou te dar logo a unção dos enfermos. A extrema unção. Aí eu dei uma olhadinha e falei, padre, não vou morrer não. Ele falou, não, mas vai que acontece algo pior, vai na graça. Gente, eu viajei 2 horas e 48 minutos. Até hoje eu lembro desse voo. Em 2 horas e 48 minutos, eu nunca rezei tanto rosário, tanto texto na minha vida. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer naquele avião. Mas aquilo ali me induziu e depois eu fui procurar e realmente muitos documentos falam isso. Que tudo aquilo que nos bota em risco na saúde, dependendo de determinado tipo de viagem, a gente tem que estar sendo sempre abençoados. Nós temos que estar sempre sendo agraciados pela essa unção. Mas aqui em Lusiânia aconteceu com a família, ela hoje não está numa comunidade de vida. Eu não gosto de falar muito o nome das pessoas, depois até se constrange. Mas o pai dela estava num estado gravíssimo. Gravíssimo. O médico já tinha todos os médicos daqui da Santa Luzia tinham falado para ele, não sobrevive mais, não sobrevive mais. É estágio terminal. Pedimos ao sacerdote para ele dar a extrema-unção. No que ele deu a extrema-unção, aquele homem volta. Quem estava morto durou mais 3 anos.
Mas, além do mais, não é só isso. Esse sacramento nos induz a buscar o reino de Deus. Esse sacramento tem o poder de perdoar todos os nossos pecados a partir daquele momento. Porque é um sacramento de cura, um sacramento de libertação. E muitas pessoas, muitas, alcançam a salvação por causa desse sacramento. No catecismo fala que é o sacramento que nos leva até a Deus no último momento. Esse é um tema, gente, de verdade. Nós vamos partir para o último tempo para rezarmos. São temas que 1 hora é pouco de se falar. Que sacramento tem muito conteúdo. O sacramento tem muita profundidade. Mas pega agora, rapidamente, os últimos sacramentos, sacramento de serviço. Aqui nós temos muitos homens e mulheres casadas. E esse sacramento de serviço é simplesmente de se doar pelo outro. Uns são chamados a viver o sacramento da ordem. Uns são chamados a viver esse sacramento da ordem, que é o ser um novo Cristo. Mas também é chamado a viver o sacramento, outros chamados a viver o sacramento do matrimônio. Aonde que na sua própria sabedoria, está lá no Catecismo, a partir do capítulo 1533, vai falar isso. Que a vocação ao matrimônio, esse sacramento matrimonial, é para que consiga santificar toda aquela casa. Então não adianta, isso eu te falo, até se você pega aí Ronaldo casado também, essa aliança que você tem, essa aliança sacramental, abençoada, esse sacramento ele tem a capacidade, esse objeto sacramental, ele tem a capacidade de ser utilizado até em exorcismo. Porque é um sacramento que nos impulsiona a ser reflexo de Deus. Todo sacramento tem um sinal. Do batismo, a água, o óleo, a vela, o fogo. O da extrema-unção, o óleo dos enfermos. E assim por outros sinais. E o sinal do sacramento do matrimônio é essa aliança. Por isso eu te peço, meu irmão, minha irmã, principalmente você que já é casado na Santa Igreja, inventou, falou assim, não uso mais aliança, coloque a aliança no seu dedo. Ou você coloca a aliança no seu dedo, fazendo sinal, sendo reflexo de Deus, ou então o demônio coloca a aliança dele na sua vida. Isso é uma realidade. E eu falo para você, eu nunca traí a minha esposa. Nunca. Não foi por sentimento. Foi pelo poder sacramental. Porque o meu matrimônio é sacramentado no altar do Senhor. E muitos estão voltando a ser revestidos a isso. Muitos homens estão sendo libertos nessa live. Vão ser libertos. Vão ser concretizados principalmente no liberta desse espírito de adultério. Vai ser afastado disso porque você vai ser revestido dessa graça de confiar plenamente nesse sacramento. E olha bem, se você for pegar aquele jovem rico, lá em Mateus 16, quando vai nos falar o seguinte, aquele jovem chega diante de Jesus e fala, Senhor, o que eu tenho que te fazer para te servir? Se eu viva todos os mandamentos, aí fala dos 10 mandamentos. Só que chega num certo momento, Jesus fala, então agora vende tudo e dá aos pobres. Aquele homem entristece e vai embora. Eu quero que você entenda nisso, que não adianta. Gente, eu sou bem sincero. A igreja, principalmente a nossa igreja católica, está cheia de falsos cristãos. Está cheio de pessoas que estão apenas utilizando, até dentro dos ministérios, pessoas que estão pregando. Eu posso ser até perseguido por isso que eu estou falando, mas muitos que estão utilizando o microfone na mão, muitos utilizam da igreja católica para um benefício próprio. Muitos estão fazendo isso. Esse jovem, ele vivia todos os sacramentos, mas na hora que Jesus encurralou ele falou, agora é a hora, tu me segue, ele não quis mais. E hoje eu te desafio a responder a Jesus. O Senhor está falando, tu vive todos os teus sacramentos, então agora vai e doa toda a tua vida. Entra nesse serviço agora, nesse ministério de serviço, esse sacramento de serviço. Começa a se dedicar pelo outro. Homem, você mesmo que está aí dentro de casa, você que desde o início da live passou por acaso, como o Ronaldo falou, por acaso eu passei, recebi esse link, eu vou ver por acaso, o que é isso? Eu te falo, não foi o por acaso. O Senhor está te tirando desse espírito hoje, de masturbação, de adultério dentro da sua casa. Homens casados que nunca foram fiéis à sua esposa. Hoje o Senhor está te levantando, está te libertando. Hoje eu tive uma graça. Vamos rezar? Prepara lá, David, para nós cantar. Vamos rezar. Deixar eu falar, a gente fala muito. Ainda mais um ministério, um tema bom desse, para a gente passar a noite adentro.
Eu tive a graça de, mais ou menos um mês, acompanhar um pai. Né? Um homem entrou em contato comigo, pelo intermédio do seu filho. E fomos lá, chamou, Deus falou naquele dia com esse homem. Passou mais uns dias, agora é o filho que me pede, pelo intermédio do pai, para falar comigo, para poder rezar por ele e por sua esposa. E eu fui atender eles hoje. Na hora do meu almoço no serviço, falei, vem aqui no meu serviço que eu vou te atender ali fora. Atendemos. Mas era tão forte. Eu falava, se você estiver na live, você sabe o que eu estou falando. Mas se tiver, eu vou usar isso. Esse jovem, até quando ele bebia, ele perdia a noção da vida. Ele chegava a ameaçar os outros de morte. E hoje o Senhor falava para mim, no momento que eu rezava por ele, eu soltei para ele. Decisão é tua. Ou tu se dedica, se doa a tua vida a Deus e elimina, exorciza o espírito do alcoolismo da tua vida, da bebedeira, ou tu vai morrer, meu irmão. Não estou falando de morte só física, não. Estou falando da morte moral, porque tu vai acabar com a tua vida e com a vida da tua esposa e do teu filho. E esse casal chorou muito. Muito. Essa menina está grávida de 5 meses. Nunca tinha sentido o bebê mexer. Falei para ele, vocês têm autoridade sobre ele. Bota a mão sobre essa criança. E eu tive a oportunidade, quando ele saiu lá, era quase às 13 horas. Às 14 e pouco ele manda mensagem. Nunca tinha sentido meu filho mexer. E hoje eu senti meu filho mexer. Ah, Fidesz, mas você está falando de uma coisa e está entrando em outra. Não. Estou te falando para você, homem, e para você, mulher. Tenha autoridade. Sabe quando o Ronaldo falava, Fidesz, é a autoridade que Deus está te dando? Eu te falo dessa mesma maneira. Tenha autoridade hoje. A autoridade de buscar esse sacramento. Qual sacramento falta na sua vida? Porque muita maldição vai ser rompida a partir do sacramento chegar na tua casa. A partir que o sacramento entrar na tua vida e falar assim, hoje cai por terra. Porque muitos homens, muitas mulheres estão vivendo juntas, amancebadas porque querem. Não porque tem algum problema. Não porque é casamento de segunda união. É porque estão acomodadas a viver no pecado. E nessa noite eu quero proclamar na tua vida, meu irmão, essa quebra desse pecado, que vai ser testemunhado em nome de Jesus. Que você, depois dessa live, você decidiu até casar. Você fala, Fidesz, mas então quer dizer que eu não vivo abençoado por Deus. Deus te abençoa onde você estiver, porque Deus é amor uno, pleno, infinitamente. Mas Deus não pode agir aonde você não dá. Ele não pode ir dentro do seu quarto se você não permite que ele vá. A falta do sacramento do matrimônio é isso. Ele só pode ir até um determinado momento da vida, até um local da tua história. Nesse restante ele não pode mais. Então decida. Você que tem impregnado com doutrina evangélica, para que ser batizado com 7 anos? Tu é batizado, abençoado, com recém-nascido. Porque Deus te chama desde pequeno, a igreja te fala desde pequeno. Tu não é criatura. Tu não é criatura. Tu é filho de Deus. A igreja te chama a servir no ministério da crisma. No sacramento da crisma, porque a igreja está te falando, seja reflexo, seja Cristo nessa terra. Mas por que eu tenho que confessar? Porque a minha alma é suja, a minha alma é imunda, tem que ser lavada, e naquele momento que é lavada pelo Espírito Santo de Deus. Então levante você que não tem... eu não confesso porque eu não tenho vergonha. Levante e vai confessar amanhã. O Senhor me colocar no meu coração, na hora que você terminar de confessar, você vai estar para pegar um resultado, um exame. Eu não sei qual é a doença, mas você está com muito medo. Mas é muito medo mesmo. E você amanhã, meu irmão, o mais rápido você vai procurar a confissão. No que acabar essa confissão, você vai receber o resultado. E vai estar lá, totalmente, o laudo totalmente invertido daquilo que te falaram. Glória a Deus. Então pegue agora, meu irmão, minha irmã, em casa. De verdade. Pegue agora na mão do teu Senhor.
Se você fala, não dou conta, Fidel, de ser esse cristão autêntico, pegue hoje na mão de Cristo. Meu irmão, o que vem no meu coração é Cristo falando, só falta você estender a mão que eu seguro. Só falta você estender essa mão. É a sua decisão. O que eu falei para esse jovem hoje foi justamente isso. Toda decisão vai vir com a renúncia do lado. A sua decisão é qual, meu irmão? É seguir a Deus, é ser de Deus. Você quer ver o seu ser reflexo de Deus? Renuncie hoje. Pelo nome de Jesus. Renuncie a toda falsa doutrina. Renuncie agora a toda prostituição. Homens que viviam no prostíbulo, andaram várias vezes em prostíbulos. Seus pés, a imagem de Jesus me dá seus pés, todo apodrecido, como fosse uma lepra, uma frieira no solado dos pés. Confirmo. O Senhor nessa noite está te libertando desse espírito. Meu irmão, o filho pródigo, quando chega em casa, ele vira pro pai e fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Andei por vários caminhos. E a única atitude do pai foi abraçar e chorar. O filho saiu do céu, que era a própria família, para viver o mundo. Hoje, você está vivendo isso. Ontem, é pouco tempo. E confirmo o que o Ronaldo falou. Você volta hoje para a casa do pai. Você hoje volta para a casa do pai. E vai começar, exatamente, vou bater nessa tecla, no sacramento. Todo sacramento tem um fim, a Eucaristia e a salvação. Todo sacramento tem um único fim, a Eucaristia e a salvação. Todo aquele que vive um sacramento vive a busca da salvação. Volta, Senhor. Volta hoje, Senhor, a lavar várias pessoas. Pessoas estão se sentindo assim, estão sendo lavadas, estão desesperadas, chorando. A sua alma está sendo lavada. Sendo lavada. Pessoas que necessitam confessar o ódio, o desejo de morte do irmão. Confirmo. Vai, seja lavado hoje nesse sacramento. Você que vive essa depressão por percas, por traumas, por decepções, até decepção com o próprio Deus. Você já cansou de falar: ai, Deus, o Senhor não olha para mim, olha para o vizinho, mas não olha para mim. Hoje o Senhor quer te lavar. Eu confirmo que a visão que o Senhor me dá de pessoas assim com nojo do pecado. Quando você falava, Fidelix, sobre os sacramentos, essa pessoa que estava, né, nessa situação de acomodação no pecado, estava tudo bem na sua cabeça, mas o Senhor foi tocando de modo tão profundo que você começou a sentir nojo deste pecado, dessa vida morta, e você começa agora a sentir essa vontade de chegar mais perto de Deus. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Escuta. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Volta pro Senhor. E o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Você que viveu toda essa A minha história, parte que abandonou os dons, o Senhor me mostra isso. Um jovem que abandonou o dom da música, de tocar e cantar para Deus. Foi pro mundo em busca de sucesso. Me restou Só restou o pecado.